Graça e paz, amada igreja do Senhor. Aleluia, meu Deus. Pode se assentar. Olha, que presença maravilhosa, queridos. Glória a Deus. Dá um brado de vitória aí, amados. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Louvado é teu nome. Nesta noite, amados, fui incumbido de trazer uma palavra a esta amada igreja. E essa é uma palavra que eu ministrei lá em Barra Velha e eu queria trazer aos vossos corações. Estamos sob essa palavra poderosa, o ano da provisão celestial, glória a Deus. Eu sei que esse ano vai estabelecer muitas coisas que ainda não foram estabelecidas. Amém? Eu quero ler um versículo que está em Ezequiel 47, um versículo um tanto conhecido. É uma leitura um pouco longa aqui, mas vocês me acompanham aí, queridos. Ezequiel 47, 1. Ezequiel 47, 1. Amém. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriente com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batia na altura dos meus tornozelos. De novo mediu 500 metros, e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao mar morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Amém. Só até aqui. Curvem sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração, queridos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, nesta noite, Pai. Pai, que eu seja canal, Senhor, da Tua bênção, canal da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, esteja à vontade em nosso meio para ministrar conforme o Teu querer e não o meu, Senhor. Que eu seja apenas um canal, Senhor, um instrumento, Senhor, da Tua obra, Pai. Que esta palavra venha edificar, encorajar, transformar a vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam, Senhor, ser transformados com esta ministração de hoje, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos honra e glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, amados? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu sou um cara que sou demais. Glória a Deus. Queridos, eu ministrei essa palavra lá em Barra Velha e foi algo muito interessante. Tinha alguns irmãos aqui que estavam lá nesse dia e foi uma palavra que falou muito ao meu coração, né?
E eu vou falar o título para a gente entender aqui. Provisão no fluir de Deus. De novo. Provisão no fluir de Deus. Existe uma provisão pré-estabelecida para cada um de nós. Sabia disso? Sabia que desde o início do ano, o Senhor já proveu tudo para você. A pergunta é, por que ainda não temos o acesso? Por que ainda não acessamos essa provisão? É uma pergunta que eu me fiz quando eu estava montando essa administração. E o Senhor me revelou algo e eu queria trazer esse pensamento para os meus irmãos refletirem um pouco sobre isso. Em João 7,38, para que vocês compreendam algo a respeito de tudo que eu vou falar, diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Eu vou ler de novo, mas você faz assim com a sua mãozinha, como se estivesse recebendo. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fecha a mão, que aí você pegou para vocês. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo, aquele momento, não foi concedido, porque Jesus não havia sido glorificado. Amém. Rios de águas vivas. Sabia que você é um rio de águas vivas? Dentro de nós flui rios de águas vivas. Queridos, eu fui saber a respeito de água, o significado de água. Na Bíblia ela está relacionada a duas coisas: ao Espírito Santo e à vida. O Espírito e a vida. E eu fiz uma pesquisa a respeito de nós. E nós, você vê a importância da água fluindo em nós. Olha, até mesmo cientificamente mostra o quanto Deus age na nossa vida. Porque a água é um dos elementos mais importantes para o homem. Afinal, nosso corpo é constituído por cerca de 70% de água. Isso quer dizer que seu corpo ele é constituído de 70% do Espírito. O Espírito Santo conduz 70% do seu ser. E eu vou falar 70%, falar, não é 100%, falar, calma, você vai compreender e a gente vai chegar nesse total aí. Por enquanto fica no 70%, mas tu vai entender depois o que eu vou falar. Por que, queridos, eu estou falando isso? Porque logo no início da passagem, que Ezequiel está tendo aquela experiência maravilhosa com o Senhor mostra para ele da onde está vindo esse rio. Da onde está fluindo essas águas, que é do trono dele. E essas águas, ela vem como um rio. Quando eu estava ali escutando um louvor, eu sentia como se um rio estivesse passando no meio da igreja. Falei, meu Deus do céu. Eu me senti como se fosse o Ezequiel lá na experiência. Eu falei, meu, o rio está passando aqui no meio da igreja. E queridos, para a gente compreender a respeito desta passagem, eu vou falar um primeiro tópico para a gente entrar numa linha de raciocínio. A respeito desse rio de águas vivas e nós. O que nós temos em comum? O que nós podemos fazer para acessar esse rio de águas vivas? Porque ele é um rio, queridos. E um rio, ele está transbordando lá e você tem que acessar o rio. Assim como Ezequiel teve a experiência de acessar o rio, a mesma coisa é conosco. E o primeiro tópico é relacionamento. Relacionamento. Antes de entrar nesse tópico, queridos, eu sempre faço algo e eu acabei esquecendo.
mas eu vou fazer, porque é algo que Deus me cobrou para me fazer todos os cultos, né? Para você olhar para a pessoa que está do seu lado assim, pode olhar para ela aí e falar: parabéns. Agora com mais convicção: parabéns, porque você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Isso é algo que Deus me colocou para fazer todos os cultos. Eu falei agora que foi o ano, não falei, então tem que. Amém, queridos? Vamos voltar aqui. Relacionamento, amados. No capítulo 3 do versículo que eu li aqui, diz assim: o homem descolocou-se para o lado do oriente, com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e me conduziu pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia se atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que não se podia atravessar a nado. Era um rio que se podia vencer apenas caminhando. Amados, Ezequiel ele estava ali tendo uma experiência com o Senhor. E o Senhor ele me falou algo a respeito disso. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus tem fases. Tem fases. E essas fases, amados, ela não é estabelecida por Deus. Essas fases, ela não é estabelecida. O Senhor fala: não, agora você vai aumentar o nível de relacionamento comigo. É assim que acontece? Não. E o Senhor estava mostrando algo para Ezequiel e para nós, queridos. Que nós temos um relacionamento com o Senhor. E existem fases de relacionamento. E é interessante aqui nessa passagem, queridos, que chegou a um ponto onde o Ezequiel viu que não dava para atravessar mais. Mas o Senhor não falou para ele que não dava para atravessar. Foi o Ezequiel que falou que não dava. E aí chega ao ponto dos 70%, queridos. Porque, amados, interessante nessa passagem, que ele foi indo, até onde? Até onde ele tinha o controle da vida dele. Quando a gente vai num rio, ou num mar, ou numa piscina, quando a gente vai caminhando, a gente vai até onde a gente tem o controle, correto? Quando você entra em águas mais profundas, queridos, é onde você não tem mais o controle. É onde você fala: Senhor, agora eu sou totalmente seu. Totalmente. E é assim o nosso relacionamento com o Espírito Santo, queridos. Às vezes nós estamos caminhando, aí chegou num ponto onde você fala: daqui para lá eu não sei se eu vou conseguir ir, porque daqui para lá não sei se eu vou ter o controle da minha... E não é para ter o controle. Não é para ter o controle, amados. É nesse momento que você tem que mergulhar. Repita comigo: mergulhar. Agora com mais convicção: mergulhar. Nós precisamos mergulhar, queridos, nesse rio de águas vivas e deixar que ele flua através de mim. E não eu fluo através dele. Você entendeu? Porque quando você está no controle, é você que está indo através dele. Agora, quando você se joga, você mergulha, é ele que te leva. E aí você só, vamos colocar uma expressão aqui, você só boia. E deixa o Espírito te levar. E aí atinge o 100%. E aí é 100%, queridos.
para alcançarmos níveis maiores de relacionamento com o Espírito, só depende de nós. Ai, Senhor, quero um nível maior com o Senhor. O Senhor fala, depende de você. Eu estou aqui. O rio está passando. Depende de nós, amados. Às vezes a gente fica pedindo as coisas para Deus e Deus fala, tá aí, querido. Tá aí, filho. Depende de você. Se você vai mergulhar ou não. Dá um glória a Deus. O Senhor, queridos, nesse ponto aqui, onde Ezequiel, ele foi até um certo ponto, e o Senhor estava acompanhando ele e mostrando algo para ele. E é a mesma coisa conosco. O Senhor está nos mostrando um caminho. Ele nos mostra o caminho. Fala, filho, agora nesse ponto aqui, tu decide. Ou tu mergulha, ou tu fica onde você está, confortável, no controle. Consegue compreender isso, amados? A importância de a gente chegar num ponto de mergulhar. Falar, Senhor, eu estou em suas mãos. Eu sou teu. Tem um louvor que fala isso. Eu sou teu e tu és meu. Mas será que quando a gente fala isso, a gente tem convicção do que a gente está falando? A gente é mesmo do Senhor? Porque se o Senhor te pedir, filho, vá daqui para ali, mesmo contra a tua vontade, é um desafio, amados. É um desafio. Sabe? Declarar isso, eu sou teu e tu és meu, é uma palavra poderosa. E é um desafio dia após dia. Amém? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da sua graça. Quando você atinge níveis de relacionamento com o Senhor, queridos, você começa a proclamar o nome dEle. Você fala, Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero levar aos outros. O que o Senhor tem transformado, já estou dando spoiler do segundo tópico. Você tem transformado na minha vida, eu tenho que passar para os outros. E é assim, queridos, como todo relacionamento ele é gerado por amor, fidelidade, confiança e tem alguns outros atributos. Mas eu pensei nesses três. E confiança é algo que a gente precisa ter no Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele já mostrou o amor dEle, Ele já mostrou a fidelidade dEle, e Ele mostrou para nós que Ele é confiável. Em Provérbios 3:5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. A confiança, queridos, a confiança. Porque o anjo do Senhor estava levando Ezequiel. E levando aqui, ele... Imagina Ezequiel entrando na água e falando, até onde ele vai me levar? E aí chegou num ponto que ele falou, não dá para atravessar. Será que não dava para atravessar? Confiança, queridos. Confiança ela não é, eu até falei, você não pede confiança. Você não pede para a pessoa, confie em mim. Você mostra que você é confiável. E assim é dentro dos nossos relacionamentos também. Você mostra que você é uma pessoa confiável. E o Senhor nos mostrou que Ele é confiável. E a pergunta que fica é por que às vezes não confiamos?
no que o Senhor tem para a nossa vida. Parece ser, Senhor, vou dar um exemplo de mim. Senhor, e Barra Velha, pai, é longe, não tem. Mas eu e minha família falamos, eis-me aqui, Senhor, e confiamos no Senhor. Precisamos estreitar o relacionamento com Deus, queridos. Estreitar o relacionamento com o Espírito Santo. Eu dei o exemplo de pai e filho. E aí eu dei um exemplo do meu filho. Ele fica até constrangido quando eu dou os exemplos dele. A gente estava aqui no Junad, não sei quem estava aqui naquela época. E aí eu estava ministrando uma palavra sobre confiança, ou era fé, né, vida? Acho que era confiança. Tinha a ver com confiança. E aí eu peguei e fui fazer uma dinâmica com o Leonardo. Aí eu falei, filho, vira de costa. Aí ele virou, né? Eu tinha visto isso num vídeo no YouTube. Aí ele virou, eu falei, filho, agora se joga, né? Para ele se jogar para trás, sem olhar, para me segurar ele. Aí ele se jogou para frente. Aí ele se jogou para frente, querido. Eu falei, filho. Mas eu falei, olha o nível de confiança do meu filho. Ele achou que mesmo ele se jogando para frente, eu ia conseguir segurar ele. Só que não deu tempo, ele caiu no chão. Ele caiu no chão, amado. Eu falei, filho, se levanta. Aí eu falei, vai sentar, você acabou com a minha dinâmica. Mas eu falei, meu Deus, olha o nível de confiança entre o pai e um filho. Obrigado, irmão. Eu falei, a gente precisa ter esse nível de confiança com o pai. Se o pai falar vai, independente, querido, vai. Que ele se jogou para frente. Se ele jogasse para trás, eu ia pegar ele. Eu tentei ainda, sabe? Ele se jogou, eu, não, volta, mas não deu tempo. Mas isso me fez refletir. Falei, cara, que confiança. Que nível de confiança que meu filho tem comigo. E eu falei, a gente precisa ter esse nível de confiança com o nosso Pai, queridos. Ter esse nível de confiança com o Espírito Santo. Amém? Quando deixamos as nossas percepções influenciar nas nossas decisões, paramos o fluir de Deus em nossas vidas, amados. Porque para o Leonardo, para onde ele caísse, eu ia segurar ele. Agora, se ele fosse um analista e falasse, peraí, me jogar para onde? Peraí, pai, para onde é que eu jogo? Sabe? É a nossa percepção, é a nossa análise. E com o Espírito Santo não é assim, queridos. Não é como a gente vê, não é como a gente pensa. Porque se a gente for agir como a gente pensa e a gente vê, vai dar errado. A nossa percepção, ela atrapalha o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Quando estamos ao ponto de entrar em águas mais profundas, ficamos com medo e nos aparelhamos com um mecanismo de alta defesa. Eu dei alguns exemplos aqui a respeito de águas, né? Quando a gente vai para um mar, que nem a gente foi num banana boat lá em Laranjeiras. E a gente foi pular na água profunda, né? Só que a gente estava com colete. E às vezes a gente faz isso, queridos. Não, eu confio no Senhor. Eu vou pular nessa água profunda. Mas deixa eu pegar um colete aqui, Deus, só para prevenir. Espera aí, Senhor, deixa um bote salva-vida ficar próximo aqui, só para um olho vai, outro... A gente se aparelha, queridos, com mecanismos de alta defesa, por causa do medo. O nosso corpo, ele reage assim. Quando foi feito o convite para Barra Velha, confesso que eu fiquei pensativo. Falei, fui lá para Barra Velha, ser pastor de Barra Velha. Falei, meu Deus. Só que o Senhor na hora me lembrou de uma palavra que eu declarei numa vigília. Aí eu falei, amém, Senhor.
que eu declarei para o nosso pastor lá uma palavra, que está lá em Isaías, onde o Senhor pergunta: a quem enviarei? E eu falei para o pastor, olhando nos olhos dele: eis-me aqui, envia-me a mim. Cuidado que você fala, amados, que uma hora o Senhor vai te cobrar. E chegou a minha hora. E eu falei para o pastor: eis-me aqui, pastor, envia-me a mim. E estamos lá em Barra Velha, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa compreender, amados, isso. Que se você se aparelhar com mecanismo de autodefesa, a gente acaba ficando estagnado. Por quê? Porque a gente não mergulha. A gente não mergulha. A gente só vai. Engraçado, quando a gente pulou, a gente vai e volta. Falei, nossa, coisa boa. Porque a gente está seguro ali. A gente está seguro. Amém? Tópico 2. Meu Deus, tem que acelerar aqui. Tópico 2. Transformação. Repita comigo, transformação. No versículo 8 da leitura que nós fizemos diz assim: e ele me revelou, estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Transformação, queridos. Quando esse rio, essas águas passam pelo nosso ser, nós já estamos mergulhados nessas águas, há uma transformação. Assim como o Senhor mostrou aqui para Ezequiel, que a água salgada virou doce, nós que éramos amargos, que eu não nasci lá no berço cristão, né? Então eu era amargo, eu era salgado. Mas esse rio que vem de Deus, amados, me tornou doce. E assim como Ele fez na minha vida, Ele fez nas nossas vidas, amados. Diga para a pessoa que está do lado, fala: você é doce. Mais convicção, você é doce, querido. O Senhor te fez doce, você é doce. A minha esposa parece um beijinho, tão doce que ela é. Somos doces, somos transformados, queridos, transformados. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glórias cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Nós somos transformados, queridos, dia após dia. Por quê? Porque o Espírito Santo nos transforma, e você deixa de ser salgado, deixa de ser amargo e se torna doce. Quando entendemos o fluir de Deus, somos transformados. E agora eu vou te falar algo para que você compreenda, amados. Eu tenho usado não sei como é que eu falo isso aqui, mas eu vou te dizer. Você é transformado para transformar. Ah, eu fui transformado, agora eu estou feliz e vou ficar aqui, aleluia, glória a Deus. Não, está errado. Está errado. Você é transformado para transformar, querido. Porque assim como nós conhecemos essas águas vivas, assim como nós tivemos acesso a esse rio, tem pessoas que precisam ter acesso, que precisam ser transformados. Mas como é que eles vão ser se eles não conhecerem? E é aí que nós entramos nisso. Quando entendemos o poder dado pelo Senhor através do Espírito Santo,
nos tornamos um ATV. Um ATV. Hoje o pessoal aí moderno usa um monte de sigla, né? E hoje a gente vai estreitar esse nível de relacionamento entre eu e vocês, queridos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, você é um ATV. Vamos ver se esse nível de confiança está bom. Vamos lá, com mais convicção. Você é um ATV. Amém. Ó, todo mundo falou. Obrigado, querido, pela confiança. Você é um agente transformador de vida. É isso que você é, amado. Você é um agente transformador de vida. Nós somos agentes transformadores de vida. Fala lá com o Fury que nós somos todos agentes. Piada da Marvel, foi mal. Somos agentes, amados. Somos agentes, precisamos fazer isso. Existem pessoas lá precisando que a gente vá lá e fale desse rio de água viva. Terceiro tópico, queridos, que só tenho 8 minutos, aleluia. Dá uma glória a Deus, eu quero tomar. Terceiro tópico, vida. Já que você é um agente transformador de vida, então vamos falar de vida agora. Por onde passar o rio, terceiro tópico, versículo 9, perdão, projeção. Por onde passar o rio, todo tipo de animais e de peixes, porquanto as águas límpidas fluem para sanearem as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Queridos, se você está mergulhado nessas águas, se essas águas estão fluindo dentro de você, essas águas estão fluindo dentro de você, então por onde você passar, gerará vida. Não tem como, queridos, não tem como. Por onde você passa, amado, tem que gerar vida, porque existe águas vivas fluindo em você. Tem mais uma sigla aqui, aleluia. Quando nos deixamos levar por esses rios de águas vivas, nos tornamos um AGV. Eu coloquei 2 siglas aqui, ó. Um agente gerador de vida. Diga para a pessoa que está do seu lado e fala: você gera vida. Você provê vida, queridos. Nós provemos vida. É o ano da provisão, então comece a pôr em prática isso. E prover vida nas pessoas. Porque existem muitas pessoas que estão morrendo sem vida. Sem conhecer a verdadeira vida. Amém, amados? O pessoal da música pode subir aqui. Em Apocalipse 22, para a gente terminar, queridos. Apocalipse 22, 1. Diz assim: então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que, claro como cristal, flui do trono de Deus. Amados, tem um rio fluindo do trono de Deus. E como Ezequiel, nós somos levados a entrar nesse rio. E vai ter um momento que vai estar ali no seu calcanhar. E aí o Senhor vai te mostrar: tem mais. E vai bater no joelho. E o Senhor vai te mostrar: tem mais. Vai bater na cintura, queridos. E o Senhor vai te mostrar: tem mais. E aí, o que vamos fazer? Vamos continuar até mergulhar? Ou vamos parar até onde a gente tem o controle? É chegado o tempo, amados, da gente largar tudo e mergulhar neste rio de água viva. Coloque-se de pé, queridos. A
gente vai cantar um cântico aqui. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos nesse momento. Queridos, eu sei que você pode sentir. Você pode sentir esse rio fluindo dentro de você neste momento. Tem um rio vindo diretamente do trono, amado, fluindo dentro de você neste momento. Se você parar um minuto, se concentrar, você vai conseguir sentir esse rio fluindo na tua vida. Esse rio por onde passando, transformando vidas através da sua vida. Você consegue sentir, amado, esse rio fluindo na tua vida nesse momento? É o Espírito de Deus que está fluindo na sua vida. Ele está te enchendo dia após dia, dia após dia. Sinta, querido, sinta esse Espírito fluindo. Minha alma te deseja. Sinta fluindo, sinta fluindo. Meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Declara esse louvor, amado, em nome do coração. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Do rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Minha alma te deseja. Declare isso, querido. Declare que sua alma deseja o Senhor neste momento. Meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Mergulhe, queridos, mergulhe, mergulhe, mergulhe. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Do rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Está fluindo, querido, está fluindo. Águas vivas fluem do trono de Deus. Flua, Senhor, flua, Senhor. Águas vivas fluem do trono de Deus. Flua mais, Pai, mais, mais. Águas vivas fluem do trono de Deus. Vem me tocar com as suas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Vem me tocar com as tuas águas.
águas, amados, elas não param. Águas vivas fluem do trono de Deus. Elas fluem todos os dias. Águas vivas Sem fluem cessar, do queridos. trono de Ela Deus. está fluindo neste momento. Águas vivas fluem do É um trono rio, de queridos. É um rio, queridos, que vem diretamente do trono de Deus. Águas vivas fluem do Deixe esse trono rio de fluir, Deus. queridos. Mergulhe, queridos, nesse rio. Mergulhe Águas nesse rio. vivas Deixa que esse fluem rio do te trono de conduza. Deus. Se entregue completamente. Águas vivas a esta fluem corrente do de águas trono vivas. de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Existe um rio, queridos. Existe um rio fluindo do trono de Deus. E você precisa cada vez mais e mais entrar neste rio e se aprofundar cada vez mais e mais. E estas águas gerarão vida, transformação. Eu declaro esta igreja, declaro a igreja inundada por estas águas. Eu declaro essa igreja inundada por essas águas. Uma igreja que está sedenta por essas águas, que está mergulhando nessas águas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que nós possamos cada vez mais mergulhar nessas águas. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aplauda Ele, glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle. Glorifique o nome dEle, amado. Glorifique o nome dEle, igreja. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é digno de honra e glória. Fui a tua unção, vem me tocar com as tuas águas, vem me tocar com o teu rio, vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Amém, amados. Precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor. Porque esse rio, ele não para de cessar. Ele é uma corrente contínua, querido. E Ele está fluindo na nossa vida. E nós devemos apresentar essas águas vivas para outras pessoas. Amém? Vá em paz, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele mais uma vez, porque Ele é digno.